poucas perdas são tão silenciosas e perigosas quanto esta, a perda da presença de Deus. É possível continuar pregando, cantando, servindo e até sendo aplaudido enquanto o Espírito Santo já se retirou. A aparência permanece, mas o conteúdo já não tem unção. As palavras continuam saindo da boca, mas já não tocam mais corações. O talento continua, mas o céu está em silêncio. Esse é o maior perigo para um cristão: continuar ativo na fé, mas vazio do Espírito. Neste vídeo, vamos descobrir como saber quando a presença de Deus já não está mais. E como voltar à comunhão antes que seja tarde? Na Bíblia, encontramos histórias dolorosas de homens que já foram cheios da presença de Deus, mas a perderam. Um dos casos mais conhecidos é o de Sansão. Em Juízes capítulo 16, versículo 20, após se entregar à sedução de Dalila, o texto diz que Sansão disse consigo: sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei. Porém não sabia que o Senhor já se havia retirado dele. Essa frase deveria nos arrepiar. Ele se levantou achando que tudo estava igual, mas já não havia mais unção. A presença já tinha ido embora, e ele nem percebeu. Esse é o primeiro sinal de que a presença se foi, a ilusão de que tudo está bem. A pessoa continua se movimentando, executando tarefas espirituais, vivendo uma vida aparentemente normal, mas não percebe que a conexão com Deus foi rompida. O altar ainda está montado, mas o fogo já não queima. O templo está de pé, mas a glória foi retirada. Foi exatamente isso que aconteceu com o templo em Jerusalém nos dias do profeta Ezequiel. Ezequiel, no capítulo 10 de seu livro, teve uma visão terrível: a glória de Deus se retirando do templo. Primeiro, ela se afastou do propiciatório, depois do limiar da porta, até sair completamente da cidade. E nada foi interrompido externamente. Os sacerdotes continuavam em atividade, os sacrifícios ainda eram oferecidos. Mas Deus já não estava mais ali. O povo havia se acostumado a adorar um lugar sem a presença. Esse é o retrato de muitas igrejas e ministérios hoje. A música, a luzes, a palavra, mas a glória já partiu. Só ficou o formato. Quando a presença de Deus vai embora, o exterior continua, mas o interior morre. O primeiro sinal é o esfriamento da sensibilidade espiritual. A pessoa deixa de se quebrantar. As lágrimas secam, a Bíblia se torna apenas uma leitura religiosa, a oração vira obrigação, a adoração perde vida. Antes, ela sentia o toque de Deus em um simples louvor. Agora, nada mais mexe com ela. Isso é grave. E o mais perigoso? A pessoa acostuma com a ausência de Deus como se fosse normal. Outro sinal claro é o silêncio de Deus. E não estou falando daquele silêncio de prova ou de amadurecimento. Estou falando do silêncio do afastamento. Em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1, diz que nos dias do sacerdote Eli, a palavra do Senhor era rara. Deus havia se calado, o povo continuava com seus rituais, mas o céu já não respondia. Quando Deus para de falar, é porque o povo parou de ouvir. O pecado se tornou comum, a injustiça se tornou tolerável, e a presença de Deus se retirou discretamente, sem barulho, sem aviso. Veja o caso de Saul, o primeiro rei de Israel. Ungido por Samuel, começou bem, era humilde, dependente de Deus. Mas com o tempo, o orgulho cresceu, a desobediência se repetiu, e então o Espírito de Deus se afastou dele. Em 1 Samuel capítulo 16, versículo 14, está escrito: e o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito mau da parte do Senhor o atormentava. Sem a presença de Deus, Saul ficou vulnerável a tormentos espirituais. Perdeu a direção, a paz, a sanidade e terminou consultando uma médium. Isso nos mostra que quando a presença sai, outras coisas entram. E o que entra quando Deus se vai? Entra o vazio, a angústia, a confusão, a cegueira espiritual. O homem continua ativo por fora, mas morto por dentro. Jesus falou disso à igreja de Sardes em Apocalipse capítulo 3. Tens nome de que vives, mas estás morto. A igreja ainda era reconhecida, mas o céu já havia feito o diagnóstico. Está morta. A presença não estava mais ali, e a tragédia espiritual é que essa condição pode durar anos sem ser percebida. Mas por que Deus se retira? Não é por capricho,
Não é por impaciência? Deus se afasta quando a rebeldia se torna prática? Quando o pecado é racionalizado? Quando a voz do Espírito é sufocada? Quando a glória de Deus é trocada pelo aplauso humano? Em Romanos capítulo 1, versículo 24, Paulo escreve que Deus os entregou às paixões infames. É como se o Senhor dissesse: vocês não me querem? Então vivam sem mim. E quando isso acontece, o homem pode continuar com estrutura, mas sem unção. Mas há esperança. A presença de Deus pode voltar, e quando volta, tudo muda. No Salmo 51, Davi, após pecar com Batseba, clama: não retires de mim o teu Espírito Santo. Davi sabia o valor da presença. Ele não pediu o trono de volta, nem reputação, ele pediu a presença. E Deus ouviu. A presença voltou, e com ela veio o arrependimento, a restauração e uma nova fase no ministério de Davi. Isso nos mostra que um coração quebrantado ainda atrai a glória. Como trazer a presença de volta? Primeiro, com arrependimento sincero, não apenas remorso. Não é chorar por ter sido pego, é chorar porque ofendeu a santidade de Deus. Segundo, com oração intensa, clamar até sentir o céu se abrir. Terceiro, com santificação, tirar o que desagrada a Deus, limpar o altar, largar os ídolos secretos e, por fim, com obediência. Deus habita onde há reverência à sua voz. Ele volta quando encontra espaço, sede e submissão. E quando a presença volta, ela transforma tudo. A adoração volta a ter vida. A palavra volta a queimar no peito. A oração volta a fluir. O ministério se alinha. A unção retorna. E acima de tudo, o coração se alegra com o simples fato de estar com Deus, não com o palco, não com as bênçãos, mas com a presença. Porque quando a glória de Deus está presente, até o deserto vira jardim. Hoje, Deus está perguntando: onde está o seu coração? Será que ele ainda encontra espaço para habitar em você? Será que ele ainda se agrada de andar contigo? Ou será que já se retirou silenciosamente enquanto você se ocupava com outras coisas? A boa notícia é que ele quer voltar. Ele está à porta, mas só entra se for convidado. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei. Se essa mensagem tocou você, compartilhe com alguém que precisa acordar espiritualmente. Se inscreva aqui no canal Triunfo Espiritual, ativa o sininho e deixa seu like. Aqui nós não falamos de religião, falamos de presença, falamos de glória, arrependimento, verdade e restauração. Porque mais do que um canal, somos um altar. E o altar só faz sentido se o fogo ainda estiver aceso.